Que o Senhor, em nome de Jesus, venha me usar de uma forma sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Vamos fazer mais uma oração, consagrando essa palavra ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pelo privilégio em estar aqui nessa tarde, falando a respeito de algo que é tão precioso para o Senhor, que são os filhos. Pai, em nome de Jesus, me usa. Que essa palavra que será ministrada aqui nessa tarde, ó Deus, toque em nossos corações, como pais, tios, avós, pessoas que cuidam, que ficam com crianças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o alvo de todo pai ou mãe é que seus filhos sejam abençoados. Todo pai, toda mãe quer que seu filho seja abençoado. Filhos honrados que obedecem os pais, filhos prósperos. Então, esse seminário é para trazer luz para nós como pais, no caminho em que os nossos filhos devem andar, esse trilho do caminho da criação de filhos. Provérbios 22:6 nos dá uma dica. Ensine, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? E o nome dessa palavra é direcionando nossos filhos. Eu vou falar sobre vários aspectos. Por quê? Criação de filhos engloba muita coisa. E eu vou estar falando aqui com você. Vou mencionar aqui só para você ir já aí na sua cabeça, já ir guardando, tá bom? Eu vou falar sobre escola secular e escola cristã, a diferença entre proteção e superproteção, crianças na primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, adolescência e pré-adolescência, que vai de 7 a 12 anos, acima de pré-adolescência, acima de 13, adolescência. E o poder da intercessão dos pais. Amém? Eu vou passar um vídeo agora, em nome de Jesus. Se alguém puder apagar a luz aqui da frente, para a gente ver um pouco melhor. O neurodesenvolvimento infantil. Você sabia que o cérebro de um bebê continua a se desenvolver mesmo após o seu nascimento? Hoje sabemos que estímulos externos realizados pelos pais, cuidadores e profissionais preparados podem gerar modificações nas conexões entre os neurônios, influenciando inúmeras áreas do desenvolvimento cerebral da criança. Competências de mobilidade, sensoriais como a visão e a audição, a manipulação de objetos, habilidades comportamentais, afetivas e emocionais e a comunicação e linguagem da criança podem ser decisivamente influenciadas por estímulos do ambiente e das pessoas que a cercam. O processo de desenvolvimento da criança, que vai do seu nascimento até o início da idade escolar, englobando aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos, é conhecido como neurodesenvolvimento infantil. O estudo do neurodesenvolvimento nos mostra que a arquitetura cerebral é construída ao longo dos anos e modelada pelas experiências adquiridas no ambiente em que vive a criança e nas relações que ela estabelece com seus pais, familiares e cuidadores. E para que a criança se desenvolva de maneira integral nesta etapa de sua vida, ela precisa de um ambiente acolhedor, harmonioso e rico em experiências desde antes de nascer, por meio dos cuidados com a mãe e seu ambiente. Esse período da vida da criança, que compreende a gestação, o parto e os seus 6 primeiros anos, é conhecido como primeira infância. A primeira infância é uma etapa muito importante para o desenvolvimento da criança, que leva as experiências dessa época para o resto de sua vida, mesmo aquelas que acontecem durante a gestação ou enquanto o bebê é pequeno.
Já na gravidez, a criança é capaz de ouvir a voz dos seus pais, compartilhar do prazer da mãe com os alimentos e ouvir músicas que a acalmam, por exemplo. Do seu nascimento até os 2 anos de idade, a criança passa pelas maiores transformações de sua vida. É nesse período em que ela dá seus primeiros passos, começa a falar e observar atentamente as coisas e pessoas. Dos 2 aos 4 anos de idade, a criança entra no mundo do simbólico, quando começa a dar nomes aos objetos, nomear as ações e qualidades. É nessa época que a criança aprende a andar com a postura ereta, possibilitando que ela olhe o mundo com uma perspectiva maior. O período que vai dos 4 aos 6 anos caracteriza-se como uma época de passagem para as crianças. É quando elas ingressam na escola, descobrem o que gostam e o que não gostam e desenvolvem juízo de valor. É nessa fase que as crianças são iniciadas nos processos de escrita, leitura e cálculo. Esses e outros grandes marcos do desenvolvimento das crianças durante a primeira infância ocorrem em 3 dimensões: o biológico, o psíquico e o social. Isso acontece porque as crianças são seres biológicos que necessitam de alimentação adequada, um ambiente higiênico e cuidados com sua saúde para desenvolverem seus corpos de maneira saudável e plena. São seres psicológicos que necessitam do toque, carinho, afeto e riqueza de estímulos visuais, olfativos e sonoros de seus cuidadores para desenvolverem suas habilidades cognitivas, emocionais, sensoriais motoras e simbólicas. E são seres sociais que necessitam serem bem cuidadas e viverem o melhor presente, em um ambiente acolhedor, seguro e com vasta interação com seus cuidadores, estimulando o desenvolvimento de suas habilidades sociais e a convivência harmoniosa em sociedade. Por dependerem essencialmente de seus cuidadores durante os 3 primeiros anos de vida, inúmeros fatores favoráveis e desfavoráveis podem impactar no desenvolvimento das crianças. Aspectos desfavoráveis como alimentação inadequada, ambiente familiar conturbado ou inseguro, falta de contato físico e afeto e ausência de estímulos e atenção dos cuidadores podem prejudicar gravemente o desenvolvimento cerebral saudável da criança. Por outro lado, a riqueza de estímulos visuais, a fala atenciosa e o toque afetuoso são algumas das atitudes que os cuidadores podem ter com suas crianças e que contribuem para o desenvolvimento plural de seus cérebros. O pai que lê historinhas para sua filha antes de dormir, a avó que abraça o bebê após alimentá-lo e a mãe que canta para o filho durante o banho podem nem imaginar o impacto que esses pequenos gestos têm no desenvolvimento dessas crianças. Mas seguramente essas atitudes influenciarão positivamente o que essas crianças serão ao longo de toda a vida. O Instituto Pense sabe da importância que o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida tem para uma infância saudável e que leva a uma fase adulta plena. É por isso que o Instituto Pense está inserido em programas e redes colaborativas, científicas e socioeducacionais, que estudam os vários aspectos do desenvolvimento infantil e proporcionam conhecimento científico para a elaboração de estratégias eficazes na promoção do desenvolvimento saudável das crianças e suas famílias. Porque as crianças merecem sempre mais, o melhor e o mais adequado possível, criança por criança. Aleluia. Amém. Ali a gente viu mais ou menos, né, na primeira infância, mas que a gente vai colher aquilo que nós fazemos na primeira infância para o resto da vida daquela pessoa. Amém? Bom, primeira coisa que a gente vai falar a respeito da escola cristã e a escola secular. Uma pergunta importante: o que diferencia uma escola cristã de uma escola secular? Talvez muitos responderiam: é um método. Só que não é um método. Por quê? O método que uma escola ensina uma criança é apenas a embalagem do conteúdo. E o que diferencia realmente a verdadeira diferença entre uma escola secular e uma escola cristã é a vida de Deus. A vida de Deus que uma escola cristã tem
e uma escola não cristã não tem. Mas o que é secularismo? Secular. O secularismo é o princípio da separação entre as instituições governamentais e instituições religiosas. Em outras palavras, o secularismo nos tira o direito de falar de Jesus nas escolas. Resumindo, nós temos visto o colapso de estruturas tradicionais, principalmente a família e a igreja. A ciência tem influenciado cada vez mais o pensamento contemporâneo, causando também uma busca desenfreada por aquilo que a tecnologia oferece, distanciando assim as crianças de Deus e indo mais para a ciência, mais para tecnologias, e com isso valores morais têm sido substituídos por desejos imorais, que cada vez mais são vistos pela sociedade em geral como coisas naturais. E qual é o problema de nós colocarmos nossos filhos em uma escola secular? Numa escola secular, o centro e o padrão dessa escola sempre será pensamentos humanistas, ou seja, o homem no centro. O homem no centro de tudo. O contrário de uma escola cristã, que Deus é o centro de tudo. O fato de ser uma escola secular já caracteriza a ausência da Bíblia como referência. Entender a mentalidade que está por trás faz toda a diferença na hora de escolher uma escola para o seu filho. Não conforme com o que é moderno. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não entra na forma do mundo, não conforme com o mundo. A mente de Deus versus a mente humanista nas escolas. Os livros das escolas têm uma mentalidade humanista, escrita por homens que não temem a Deus. Por que nós estamos falando a respeito de livros didáticos aqui? Porque nós estamos num seminário de criação de filhos. E é importante que você e eu saibamos o que estão ensinando para nossos filhos nas escolas. É importante que nós, pais, peguemos os livros e a gente leia cada livro que vai ser estudado ali naquela escola, de ponta a ponta. Sabe por quê? Estão ensinando coisas para os nossos filhos que não é o que nós queremos que nossos filhos aprendam. Estão ensinando para os nossos filhos ideologias erradas, padrões errados que não é o que nós temos, princípios errados que não é o que nós temos. O grande problema desse ensino é que ele não forma pessoas que enxergam o mundo através da visão divina, mas sim humanista, de forma natural. Então Deus quer que nossos filhos sejam formados desde a infância, com o caráter de Cristo, conhecendo todas as coisas através de uma perspectiva bíblica e não mundana. Então não basta ter bons professores, é preciso que ele seja cheio do Espírito. Por isso que nós temos que acompanhar perto os nossos filhos. E também não basta nós colocarmos numa escola cristã, que agora eu estou tranquila, porque meu filho está numa escola cristã, estou tranquila. Olha, a escola até pode ter princípios cristãos, mas e a professora que está lá dentro com a criança? Ela tem princípios cristãos? Essa professora que vai ficar sozinha lá na sala, passando conteúdo, essa professora realmente tem Jesus? Por isso nós precisamos sempre perguntar para os nossos filhos o que ele aprendeu, o que a professora falou, porque assim nós vamos estar inteirados do que está acontecendo. Mas isso é só para criança que é pequena? Não, é para você que tem criança, adolescente também, jovem adolescente. Você também que tem adolescente em casa,
Nós também precisamos, como pais, acompanhar de perto nossos filhos. O que está acontecendo com esse menino lá na escola? Ah, mas ele já está grande, ele sabe se defender. Olha, adolescente, quem tem adolescente aqui sabe, tem tamanho de adulto, mas ele tem maturidade de adulto? Não tem, gente, não tem. Pode ter aparência, aqueles homão, às vezes a gente assusta com a idade, né? Uns homão tão grande, umas moçona. Você vai ver a idade, tem 13 anos, 12 anos, 15 anos. E você pensa que já é uma pessoa adulta e não é. Então, nós precisamos acompanhá-los, precisamos estar perto e saber o que eles estão aprendendo, o que estão falando para eles. Os pais, eles precisam entender que o papel da escola é muito mais do que ensinar e passar conhecimento. A escola toca todas as áreas da vida de uma pessoa. A escola toca a mente, a escola toca o coração, a escola toca as emoções, valores, caráter. Portanto, não é uma questão apenas de ser ou não uma boa escola, é uma questão de vida. Por que a escola cristã é melhor para os nossos filhos? Primeiro, porque traz o modelo de Deus para a educação. Deus tem o seu próprio método para a educação, aquele que é baseado nas escrituras sagradas. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Bom, toda a escritura ela é inspirada e útil para o ensino. Deus não deu uma alternativa, Ele nos deu o caminho. A palavra útil significa lucrativo. Isso é o que significa. Isso significa que aquele que é educado com base nos princípios da palavra de Deus sai lucrando, porque a Bíblia garante isso. A Bíblia nos garante. Agora, eu posso colocar numa escola cristã, mas lá ensina princípios que não é o que eu acredito. Daí a importância de nós como pais, de estarmos juntos e passar os nossos princípios diariamente aos nossos filhos. Falando para os nossos filhos os nossos princípios, aquilo que nós acreditamos. Falando sobre caráter. Desde a criação, Deus planejou o homem e planejou que esse homem que Ele criou tivesse conhecimento pleno em todas as coisas. Por quê? Porque ele foi designado para governar toda a criação. No Velho Testamento, relata que através de um relacionamento, acontecia a aprendizagem da fé, da cultura, das promessas, dos feitos de Deus. Isso era passado de geração a geração. E com o tempo nós perdemos isso. Hoje os pais delegam completamente, a maioria pelo menos, delega completamente a educação dos filhos para a escola. E não sabem o que está acontecendo, o que seus filhos têm aprendido na escola. Porque antes, quem ensinava os filhos eram os pais, eram as mães. E sabe qual livro que usava? A Torá. A Torá que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, as crianças aprendiam a ler através da Bíblia. Através da Bíblia. E até hoje, os judeus são assim. As crianças aprendem da mesma forma. A palavra de Deus diz em Salmos 33:12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Salmos 33:12. Israel é um país desenvolvido. É um país onde o maior número de prêmio Nobel foi dado a eles. Por que eles se destacam tanto assim? Porque a educação deles é totalmente diferente. A Bíblia não fala que feliz é a nação que tem uma inteligência maravilhosa, que tem as escolas internet, que tem não sei o quê. Não. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa será a nação feliz. Deus sempre colocou
a igreja e educação para andarem juntas na história. Portanto, a educação não é a resposta para mudar uma nação, mas sim a igreja. É a igreja que vai mudar uma nação. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quem é que vai fazer essa mudança? Os nossos filhos. Porque somos nós que vamos ensinar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Porque somos nós, pais, que vamos ensinar princípios da palavra aos nossos filhos. Outra razão de nós colocarmos os nossos filhos em uma escola cristã, que isso é o melhor, a escola cristã, ela é parceira com a família. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se houverem entre eles acordo? Se não houverem entre eles acordo? Então nós precisamos ter acordo entre aquilo que a família acredita e aquilo que a escola ensina. Pode pôr aquele PowerPoint da criança com a bandeira? Uma nação forte, com certeza, é a união de família, escola e a igreja. Amém, pessoal? Então nós temos que proteger nossos filhos dos inimigos sem, contudo, anulá-los. Agora nós vamos falar a diferença entre proteção e superproteção. Então, primeiro nós falamos da importância da escola, da importância de nós pais estarmos juntos, acompanharmos de perto aquilo que os nossos filhos estão aprendendo. E sermos aqueles pais realmente igual pitbull. Ai do professor que ensinar coisa errada aqui para o meu filho. O professor tem medo de você? Se ele ensinar coisa errada para você, ensinar lá na escola, ele ensinar ideologia de gênero, ele sabe que você vai lá e vai fazer alguma coisa? Porque ele precisa saber dos seus princípios. Ele não vai ensinar coisa errada lá na escola. Entenderam? A diferença entre proteção e superproteção. Proteger é cuidar para o crescimento. Superproteger é impedir o crescimento. Você está ali sempre. Como que eu faço isso, que eu superprotejo? Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela já consegue engateando subir a escada? Consegue, Aline? Seu filho consegue subir aqui? O que é superproteger? É sair correndo desesperada, pegar o menino e trazer ele. O que é você deixar a criança crescer? É você deixar, claro, por perto, porque ele tem 2 aninhos, você ali por perto, mas você deixa ele subir, porque ele precisa aprender a subir a escada sozinho. A proteção é algo saudável e evita os perigos. A superproteção é quando os pais privam a criança de amadurecer. O que a superproteção dos pais gera? Dependência. Gera dependência. Eu pensei aqui em algo aqui agora, essa questão de falar, né? Se o professor, ele sabe que aquela criança tem pai e tem mãe. Eu vi uma vez um pedófilo falando, nem lembro mais se foi nas redes sociais, mas um pedófilo falando o seguinte, que para ele, se eu não me engano, foi o Dr. Guilherme Shelby. Se para a pessoa, aquele pedófilo, para ele fazer um mal para a criança, sabe o que ele olha? Se a criança tem pai. Porque se tiver pai, ele não toca, porque ele tem medo, ele fica intimidado, entendeu? Porque hoje nós sabemos, né, amados, não quer dizer que todos que estão lá são assim, mas tem muitos professores infiltrados lá, que o alvo, as irmãs que são professoras aqui sabem, né, que o alvo deles, infelizmente, é inculcar nossos filhos com ideologias erradas. O que a superproteção dos pais, então, gera? Dependência, filhos inseguros, filhos irresponsáveis, dificuldade de relacionar-se. Dependência, filhos inseguros. Sensação de que sempre haverá alguém para lhe dar proteção, suporte, auxílio. Insegurança em tomar decisões, medo de desafios, medo de arriscar, falta de iniciativa.
Pais superprotetores impedem seus filhos, na fase adulta, serem pessoas que tomam decididas, que tomam decisões. Tudo isso gera os filhos irresponsáveis e a dificuldade de relacionar. Permissividade. Filhos têm que perceber durante a infância que estamos à frente deles, que somos líderes capazes de guiá-los até eles aprenderem para onde vão. O filho, ele tem que olhar para você e ver em você um líder, uma líder. Eu me lembro uma vez porque lá em casa a gente sempre assim, o pastor Iron, que lá em casa é só o Iron, ele, quando o Gabriel era pequeno, era o rei. Então assim, a gente esperava o pai para a gente almoçar, a não ser quando ele realmente ia chegar muito tarde, enfim. E aí eu me lembro um dia que ele viajou a trabalho e o Gabriel, mãe, agora eu que sou o rei da casa? Falei, não, agora eu sou a rainha. Eu fico no lugar de seu pai, não é você. Então, quer dizer, quando ele me falou aquilo, eu vi que ele entendeu que o pai dele era o cabeça. Nós, mães, temos que ensinar nossos filhos quem é o cabeça da casa. Ah, pastor, mas meu marido... Ó, nós é que fazemos do nosso marido o cabeça da casa. Agora, pode ser que você esteja sozinho, seu filho, talvez tenha avó que cria seu filho sozinha, ou mãe que cria seu filho sozinha. Isso impede? Não, porque você vai ser a rainha e o rei da casa. Entenderam? Mas ele precisa saber, seu filho, sua filha, precisa saber quem é o cabeça, que é você. Você é o cabeça, é você que comanda. Vocês entendem isso, irmãos? Se o autoritarismo excede a permissividade, sufoca. O menino tudo pode. Tudo ele pode. Superproteção e permissividade paterna. Nós temos alguns exemplos da Bíblia. Por exemplo, Davi. Nós tivemos um caso do seu filho Amon, que abusou sexualmente da sua meia-irmã Tamar. E o que Davi fez? Nada. Não fez nada. E depois tiveram muitos problemas. Por consequência dele não ter agido de forma correta. De ter repreendido de forma severa o seu filho. Então isso é muito sério. Provérbios 29:17 diz o seguinte: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Em Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nós vamos falar agora, nós falamos a respeito de escola, vou te lembrar, porque estou falando a respeito de alguns assuntos. Falamos a respeito de escola, da importância de termos filhos em escola cristã, mas às vezes tem condições? Não, às vezes não. Mas aí você vai ter que, como pai, como mãe, vai ter que estar mais próximo ainda do seu filho. Amém? E falamos também a respeito da permissividade, da dependência, falamos da superproteção, da diferença entre proteção e superproteção. E agora nós vamos falar sobre crianças na primeira infância, que vai de 0 a 6 anos. Se você tem criança nessa faixa etária de idade, essa palavra é para você. Ou se você está quase sendo avó como eu, essa palavra também é para nós. Amém? Em nome de Jesus. Então, cientistas britânicos e americanos, achei muito legal assim, eles descobriram que entre 2 e 4 anos de idade existe uma janela crítica de formação no cérebro da criança, período em que este está aberto a um determinado tipo de experiência para o aperfeiçoamento da linguagem. Através do escaneamento do cérebro, olha bem lá, pesquisadores perceberam que influências exteriores têm o seu maior impacto antes dos 4 anos de idade, quando as ligações entre os neurônios se desenvolvem para processar novas palavras.
Ou seja, hoje se fala muito em ter um acompanhamento com as crianças que têm dificuldade de fala, dificuldade para andar, dificuldade motora, de qualquer tipo de dificuldade. Não pode esperar a criança chegar a 4 anos. Por quê? Porque depois o cérebro ele fecha essa janela. E aí é mais difícil. Por isso que a gente, como que tem algumas coisas que identificam alguns transtornos em algumas crianças. Tem criança que tem atraso de fala, atraso para andar, porque às vezes elas não são tão estimuladas, né? Mas tem outras crianças que pode ser que tenham algum transtorno. Então, fala-se, por isso que tem que levar a criança o mais rápido, criança que está com a coordenação motora mais lenta, criança que às vezes está com dificuldade de fala, tem que ter uma intervenção precoce, porque aí a gente pega essa janela e corre atrás do prejuízo, entendeu? E essa criança vai falar como uma criança normal, entenderam? Com essa intervenção. Então, a neurociência mostra, com pesquisas, o que a natureza tem nos ensinado pela experiência. Semear, arar o campo, dar sol, água, adubo, tirar as pragas, evitar as pragas, são cuidados fundamentais para uma planta crescer e frutificar. Se dermos importância ao desenvolvimento cerebral do nosso filho, da criança pequena, ela receberá e ela será como comparável a essa planta quando ela estiver maior. Ela vai crescer e vai frutificar. Sabe outra coisa que eles descobriram nessa faixa etária? Entre 0 anos até 4 anos, a criança que ela tem contato com outra língua, que ela tem contato com inglês, por exemplo, português, inglês, português, espanhol, qualquer outra língua, ela tem muito mais facilidade em ser fluente nas 2 línguas do que uma criança ou adulto mais velho. Por isso que às vezes a pessoa estuda anos, né? 10 anos fazendo cursinho de inglês e nem sempre aprende. Por quê? Porque ela não começou nessa fase. Então, se você tem criança até 4 anos, e hoje tem internet, né, irmãos? Internet você pode tirar desenho bíblico em inglês e pôr a criança em contato. Você pega um texto, uma história bíblica, a mesma história, por exemplo, filho pródigo, é a mesma história. Você pega essa história do filho pródigo, desenho no YouTube, em português, em espanhol, em inglês, põe para a criança assistir. E ela vai associar, e ela vai assimilar aquela língua. E depois, a probabilidade dela ter fluência naquela língua, que ela teve familiaridade nesse tempo, ela tem muito mais chance de ser fluente. Telas na primeira infância. Tem um psicólogo, que eu esqueci o nome dele, ele fala 0 tela até 6 anos. Aí tem alguns que falam tipo 1 hora por semana, tal. Mas olha, falar uma coisa para você. Eu tinha um outro vídeo, mas a gente achou melhor a gente falar mesmo dessas outras coisas. Mas você sabia que o Bill Gates proibiu os filhos dele de ter acesso a qualquer tipo de tela? iPhone, computador, 0. Outra coisa, filho dele só estudou em escola que não tinha computação na escola. Aí eu fico assim, gente, o que esse homem sabe? Porque já não sabe, né? Porque ele criou tudo. E os filhos dele, aí depois, quando foram crescendo um pouco mais, podia 1 hora por semana. Agora, e os nossos filhos? Quanto tempo que fica nas telas? Fica muito tempo, não é? Muito mais que 1 hora, às vezes, por dia. Pré-adolescência e adolescência.
É na pré-adolescência. Quem tem filhos aqui pré-adolescentes? Alguns. Tá. É na pré-adolescência que vai de 7 a 12 anos. 7 a 12 anos é pré-adolescência. 0 a 6 anos é os tempos iniciais da infância. Então, é na pré-adolescência que a criança precisa de orientação moral, espiritual, de forma mais profunda para aprofundar suas raízes. O alvo é produzir nela um senso de responsabilidade e reverência para que tome decisões corretas e se relacione bem com as pessoas e com Deus. É nessa passagem da infância para a pré-adolescência que ela entra numa nova fase. E os pais consolidam aquilo que já semeou na vida dos filhos. A gente, às vezes, como pais, é tanta correria, né? Trabalho, tanta coisa que às vezes passa despercebido as fases iniciais dos nossos filhos. Passa essa primeira fase, aí passa essa segunda fase da pré-adolescência, passa a adolescência, e nós não tomamos conhecimento daquilo que tem acontecido com os nossos filhos. Nessa parte do desenvolvimento dos nossos filhos. Então, e aí o que acontece? É nessa hora, é hora de nós aprofundarmos e consolidarmos, antes que a criança chegue na adolescência. Antes que ela chegue lá, nós precisamos aprofundar mais. Problemas mais comuns na adolescência, mau humor. Quem aqui já passou por um filho mal-humorado em casa, adolescente? Alguém? Muito bem. Sabe o que acontece com os filhos muitas vezes? Não tem nada de errado com seu filho e você. Muitas vezes são questões hormonais. Esse processo, principalmente na fase da adolescência, é uma transição hormonal. É aquela história, tem hora que a gente pensa até que o menino é bipolar, né? Meu Deus, ele estava bonzinho agora, está nervoso desse jeito agora, né? Será que é bipolar? Não é, não. Não é bipolar. Ele está apenas passando numa transição. E é a hora de você, como pai, explicar para ele. Falar, meu filho, aquela hora que ele estiver nervoso, não fala nada não. Quando você está nervoso, você gosta que as pessoas falam? Ninguém gosta, não é? Quando seu filho também estiver nervoso, ou sua filha, fica calado, deixa passar. A hora que passar, senta com ele e fala. Meu filho, essa fase que você está é uma fase de transição. Você está deixando de ser criança, está nessa transição para ser um adulto. Então, seus hormônios estão assim, ó, pipocando dentro de você. Por isso que tem essa alteração de humor, que você nem sabe explicar por que você fica nervoso, por que você fica triste, melancólico às vezes. A pessoa nem sabe por que ela está daquele jeito. Então, é hora de nós, como pais amorosos que somos, chegar e falar, eu entendo você, eu também tive a sua idade. E eu sei como que é isso. Eu sei como é essa fase. Mas, estamos juntos, meu filho, estamos juntos. Estamos juntos, essa fase vai passar. Tem falta de dopamina também, sabia? Por isso que eles, às vezes, ficam tristes, ficam melancólicos, por uma questão hormonal. Outra coisa, rebeldia. Para cada atitude rebelde, um privilégio deve ser perdido. Deve ser cortado. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. 1 Samuel 15, 23. Então, nós precisamos lidar com essa questão de rebeldia. Não podemos achar que isso é normal, porque isso não é normal. Então, precisamos sentar, conversar e falar das coisas. Lá na primeira infância, nossos filhos, e na pré-adolescência, nossos filhos precisam ter bem claro quem manda na casa. Porque quando ele chegar aqui, ele já saber. Quem é que manda na minha casa? É o filho ou é você? Ele precisa saber, por isso que ele tem que chegar aqui.
E com relação à história do filho pródigo, nós aprendemos que nós nunca devemos desistir do nosso filho, mesmo que às vezes seja tão difícil. Mas nós devemos ser como aquele pai amoroso do filho pródigo, que recebeu aquele filho de volta, mesmo ele aprontando todas. Nossos filhos devem saber que quem manda na casa é você, mas ele também deve saber que ele pode contar com você para qualquer coisa. Amém? Nossos filhos, eles recebem muitas influências nessa fase da pré-adolescência e adolescência. Eles recebem influência na escola, eles recebem influência na internet, eles recebem influência da família. E às vezes o que eles recebem na internet choca com aquilo que nós ensinamos. Por isso nós temos que estar juntos, irmãos. Hoje mais ainda, olha, quando eu tive meu filho, eu tive que estar muito mais próximo dele do que minha mãe quando me criou. Não tinha internet, telefone era assim, só daqueles fixos, né? Então, assim, eu namorava com um pastor, e ele morou um tempo fora, a gente namorava por carta, né? E às vezes demorava, tem minhas cartas todas até hoje. Então, era assim, diferente. Hoje, meu irmão e minha irmã, hoje os pais têm que ser muito mais próximos, porque tem muito inimigo por perto dos nossos filhos, muito mais do que nós podemos imaginar. E pode estar aqui do seu lado e você nem perceber, com seu filho. Música, influências de música, nós precisamos também estar atentos ao que nossos filhos têm ouvido, também precisamos saber. Tiago 1, 19, 20 fala: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19, 20 fala da paciência. Nós, como os pais, temos que ter paciência, porque a gente vê às vezes pais tão bravos, né? E às vezes o menino quebra um copo, é motivo da casa cair. Olha, se o filho pega o copo de propósito e quebra, tem alguma coisa errada. Mas geralmente, vocês sabiam que quando a criança passa para a adolescência, fala de estirão, né? Tanto menina quanto menino, eles crescem muito rápido e às vezes eles ficam muito desastrosos. Tem alguém aqui com filho desse jeito em casa? Tem. Eles ficam meio desastrosos e quebram, só tem gente aqui, né? E eles quebram as coisas. Deixa eu falar para você, seu filho não quebra as coisas na sua casa de propósito. Acontece que o corpo cresceu rápido, mas a maturidade ainda não. E às vezes, o comando do cérebro para o corpo é lento. E até o cérebro comandar e falar, ó, cuidado aqui que tem um... Ixi, mexi aqui, o negócio saiu. Cuidado aqui, que senão você vai derrubar esse púlpito. Até o cérebro falar e já derrubou. E é isso que acontece. E aí nós temos que entrar na paciência, sabedoria. Tiago 1,5 fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Fala assim: eu vou pedir sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O que nós pais precisamos é de sabedoria. Mas a palavra de Deus diz: pede, eu vou te dar. Pede, eu vou te dar. Na pré-adolescência é a fase mais importante para se falar a respeito de sexo. Sabia que tem pai e mãe que morre de vergonha? Mas como que eu vou falar sobre isso? Deixa eu falar para você, é nessa fase que a criança está mais aberta para aceitar a realidade do sexo sem embaraços. Porque se você deixar seu filho entrar na pré-adolescência, que é depois dos 13 anos, vai ser um momento de muito constrangimento. Ele já acha que sabe tudo, porque ele aprendeu de forma errada com os amigos.
Ele aprendeu de forma errada na escola. Gente, hoje na escola, eles entram com a educação sexual muito cedo. Você já deve ter visto na internet o que é que eles levam para crianças que estão em berçário para falar a respeito disso. Então, não fique constrangido. Você não vai falar de sexo explícito, você não vai falar para o seu filho coisas escancaradas. Não, você vai falar para o seu filho a forma bíblica para ele. Quando uma criança entra na adolescência, conhecendo os aspectos do sexo do ponto de vista da Bíblia, certamente ele não terá dificuldades em se proporcionar diante dos colegas, se posicionar diante dos colegas quando os colegas falar alguma coisa errada. Crianças muito pequenas, os colegas já oferecem pornografia para o seu filho, sabia disso? Se você não sabia, eu estou te contando. Hoje com a internet, amados, por isso que criança pequena não deveria ter acesso a celular, a internet. Porque às vezes ela está ali até fazendo um joguinho e de repente vem uma imagem. Então, Satanás tem lançado muito cedo as nossas crianças, tem trazido erotização, que não tem nada a ver com o que significa sexo na Bíblia. Por isso nós temos que chegar antes que o inimigo. Temos que chegar antes, para ele não ter informação errada. É melhor que os nossos filhos ouçam a forma correta dos seus pais, do que a forma errada por terceiros, né? Então, é comum as crianças terem aula sexual na escola. Então, por isso que é importante você ir lá nos livros didáticos, perguntar ao seu filho o que ele está vendo, para você também não chegar de forma precoce e falar além do que precisa falar para a sua criança. Elas precisam ouvir dentro do ponto de vista de Deus. Ensine seus filhos a respeito de relacionamento desde criança. Conta a história bíblica de Isaac e Rebeca, por exemplo, uma história tão linda. Conta o que é um relacionamento, a maneira de Deus. Conta a história deles e tantas outras histórias lindas que tem na Bíblia. Conta para eles o que é relacionar a maneira de Deus. O que é esperar o tempo certo. E o que acontece com pessoas que não esperam a hora certa, que atropelam as coisas. O que acontece? Então é importante você ensinar para o seu filho sem nenhum embaraço. Espere que seu filho pergunte sobre sexo. Mas olha, a gente também tem que tomar cuidado, porque conta-se uma história de um garoto que ele estava respondendo umas questões lá, uma ficha, eu acho, da escola, e aconteceu que ele estava lá respondendo, e de repente ele parou e chegou para a mãe e falou: mãe, o que é sexo? A mãe ficou ali meio embaraçada, mas ela contou para o filho o que era sexo. Sexo é isso. Ela contou assim, desde a criação lá de Adão e Eva, e foi contando, e falou muita coisa. E aí no final ela ficou indagada: mas meu filho, por que mesmo que você perguntou? Aí ele falou assim: não, mãe, é porque aqui na ficha está falando assim, ó, sexo feminino ou masculino. Aí ele não sabia. Olha só, ele estava perguntando, ele não queria saber aquelas coisas todas que a mãe falou. Ele só queria preencher a ficha. E ela falou aquele tanto de coisa. Então nós temos que ficar antenados para não falar além do que precisa, mas também deixar de falar aquilo que precisa ser falado. Um cuidado que os pais devem ter é de checar na escola do filho se vai ter aula sobre educação sexual, que é o que eu já falei aqui com vocês, né? Checar se vai ter, porque se tiver, chega antes, explica antes, fala o que é errado, entenderam? A escola videira demorou um pouco para chegar, e o Gabriel estudou em escola
Ele estudou, por isso que é importante você checar. O Gabriel estudou numa escola, inclusive a filha da pastora Márcia estudava lá também, porque uma das donas era da videira. E aí a gente colocou lá, na escola. Só que, como a escola era bem próxima da minha casa, então de vez em quando eu ia lá. E um dia, uma das sócias que era da videira, ela estava me contando que ela estava com muito problema com a irmã dela, porque a irmã dela, que era sócia dela na escola, era espírita, e ela começava a dar passe nas crianças. Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Ela dava passe nas crianças, principalmente naquelas que eram mais difíceis, fazia mais haste, ela ia lá dar os passes. Falei, meu Deus, eu fiquei calada só escutando, mas eu pensei, você põe numa escola achando que é cristã e está dando passe no menino. E no ano seguinte, eu procurei uma outra escola, porque eu não gostei daquela escola, porque estava introduzindo o método construtivista, que é um método que não é legal, enfim. E eu coloquei o meu filho, só para você saber, quando você ensina na sua casa, você protege o seu filho. E eu coloquei o Gabriel em uma outra escola, que era a única escola tradicionalíssima, o ensino, ensinava assim, do jeito que eu aprendi, enfim. Aí, e essa escola era católica. E um dia, no Dia das Mães, ia fazer um evento lá, e aí o Gabriel ficou muito apreensivo nesse dia. E ele chegou em mim e falou, olha mãe, eu não sei, eu tenho que te contar. É porque vão fazer uma surpresa para o Dia das Mães. Mas eles colocaram uma imagem enorme lá de Maria e eu não vou falar nada para ela. Porque o meu Deus é Jesus. E eu fui lá na professora, né, para conversar com ela o que era, o que estava acontecendo, porque ele estava muito apreensivo e tal. Aí ela falou, não, é porque a gente vai fazer uma homenagem para as mães. Só que das mães eles colocavam um banner lá enorme de Maria, porque era a mãe de Jesus, né? Para simbolizar todas as mães. Aí ela falou, agora eu entendi, que todo dia a gente reza antes da aula, eu termino a oração e eu vejo que ele está com o olhinho fechado e continua fazendo a oração dele. Falei, é por isso, porque nós somos cristãos evangélicos. Enfim, você guarda seu filho quando você chega antes, entendeu? Você, olha meu, porque a gente está no mundo, irmãs, não é? Nós estamos no mundo, como é que a gente vai fazer? Então, você ensinando antes o que é sexo, você protege o seu filho de coisas erradas. Não fique alarmado com o assunto sobre sexo. Haja com naturalidade. Porque se você ficar ansiosa ou ansioso para conversar com seu filho, você vai passar essa ansiedade para ele. Fala de forma normal. Conta, igual eu falei aqui antes, conta histórias de relacionamento da Bíblia. Vai ser mais fácil para você. Seja bíblico. Quando for ensinar o seu filho sobre sexo, comece falando do ponto de vista da Bíblia. Desde o início, deixe claro que sexo é para o casamento entre um homem e uma mulher, e que o sexo é santo e bom, pois foi Deus que criou. É muito importante você falar isso. Sabe por quê? Tem pai e mãe que, para proteger seu filho, fala assim, sexo é ruim, não toca nisso não. Como assim? Você bloqueia seu filho. É bom para a hora certa, no momento certo, dentro do casamento. Hebreus 13:4 fala, a palavra leito sugere, não antes, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. A palavra leito, isso está em Hebreus 13:4. A palavra leito sugere ato sexual, que deve acontecer no matrimônio. Portanto, deixe claro que o sexo deve acontecer entre um homem e uma mulher casados. Não precisa mencionar detalhes. Passe segurança para o seu filho. Outra coisa que eu vou falar aqui para você, que é muito importante também, que acontece com o seu filho. E o ideal para você que tem menina, é você falar a partir de 9 anos, a respeito de menstruação.
é algo fisiológico, é algo que acontece com toda mulher. É importante, mãe, você instruir sua filha, que isso é normal, que isso faz parte do organismo feminino. Então é importante você instruir a sua filha. A partir dos 9 anos, você já começar a falar com ela, porque hoje as crianças já estão muito precoces. Então é importante que você explique para ela. Para quê? Para que quando acontecer, ela não fique assustada ou com medo. Ela sabe fisiologicamente o que está acontecendo com ela. Eu quero sugerir para vocês um livro da pastora Marília, que fala tudo sobre isso que eu falei aqui, a respeito dos juvenis, né, da pré-adolescência e dos adolescentes, que chama Abrindo o Jogo, Mudanças, Namoro e Escolhas, que fala todas essas mudanças fisiológicas no homem, na mulher, de relacionamentos. É muito bom e eu quero te estimular a comprar esse livro dela, porque vai te ajudar muito, vai te auxiliar. E por último, quero falar sobre a intercessão dos pais. Pai, o maior intercessor do seu filho deve ser você. Você. Você deve interceder pelos seus filhos todos os dias. Meu filho está casado. Irmãos, todos os dias eu oro por ele. Todos os dias, nem mora aqui, nem está aqui comigo. Eu oro por ele, guardando o casamento, guardando a vida dele todos os dias. Você deveria também guardar seu filho todos os dias. O recurso mais poderoso que nós, como pais, temos para criar e direcionar nossos filhos é a intercessão. E interceder é se colocar entre o céu e a terra em favor de alguém. No caso, os nossos filhos. E nós é que temos que ser esses intercessores. A batalha pela vida de nossos filhos é travada de joelho, guardando de todo o inimigo, guardando de todo o mal, em nome de Jesus. Quando devemos orar pelos nossos filhos? Antes, durante e depois de qualquer situação. Nós devemos orar guardando. Deixa eu dizer algo. Se você é solteira, você nem casada não é, você deve orar pelos seus filhos? O que vocês acham? Quantos solteiros nós temos aqui? Tem alguns, né? Levanta, tem alguns aqui, tem ali atrás. Tá. Sabia que você deve orar pela pessoa que você vai se casar? Ou você acha que o marido de vocês aí ainda vai nascer? Ou ele já existe? Já existe, não é? O marido já está por aí, ó. E a esposa, ela vai nascer ou ela já existe? Já existe. Então, você deve interceder pelo seu marido, pela sua esposa, guardar a vida deles, guardar a santidade do seu marido e da sua esposa. E os filhos? Já ora pelos seus filhos. Eu não tenho netos, mas eu já oro há muito tempo, ó, pelos meus netos. Eu oro por eles. Ore pelos seus netos também. Por quê? Porque a intercessão, ela é poderosa. Amém? O poder da intercessão, a Bíblia fala a respeito de Jairo. Vou ler o texto aqui e depois eu vou falar para vocês. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe replicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Bom, Jairo aqui, ele representa cada pai e mãe que precisa da intervenção de Deus na vida de seus filhos. Não importa a condição que seus filhos estejam, eles precisam da intervenção de Deus. Jairo, ele encarou a realidade. Muitos pais têm perdido seus filhos de várias maneiras: vício, droga, frieza na igreja, prostituição, pornografia, internet, ou nos relacionamentos.
mágoa às vezes, inimizade, rebeldia, mas a palavra de Deus diz em Malaquias 4:6, Malaquias 4:6, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Jairo, ele foi um pai decidido. Ele viu que a sua filha precisava de Jesus e ele foi até Jesus. Primeiro ele encarou a realidade, porque a filha dele estava muito doente e precisava de um milagre. Ele encarou essa realidade. Depois ele foi um pai decidido. Ele encarou essa realidade e foi um pai decidido. E ele também foi um pai determinado. Ser determinado é mais do que ser decidido, é ir até o fim. Marcos 5, 23, 24 diz: e insistentemente lhe suplica, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele foi determinado a ver um milagre. Talvez aqui tenha pessoas que estão precisando de um milagre nos seus filhos, mas a palavra diz em João 11:40, se creres, verá a glória de Deus. Você que está aí, sentado agora, você precisa de um milagre? Você precisa de um milagre porque você não tem filho e você quer ter filho? Você precisa de um milagre. Você precisa ser como Jairo, interceder pelo seu filho para que ele venha. Ele não existe ainda, mas você precisa de Jesus para chamar à existência o seu filho. Eu preciso de um milagre, porque eu tenho que chamar à existência o meu neto, que eu não vejo ainda, mas ele já existe no mundo espiritual. E eu chamo à existência meus netos, em nome de Jesus. Talvez você, como eu, precisa desse milagre. Mas talvez o seu filho já está aí com você. Talvez ele é um bebê, e você tem percebido algumas coisas, saúde, ou atraso em alguma coisa. Você precisa de um milagre? Precisa de um milagre. Ou talvez seu filho já seja um pré-adolescente, entre 7 e 12 anos, você também precisa de um milagre. Milagre da sabedoria para criar seu filho. Ou adolescente, porque o seu filho está numa selva de pedra jogado e você precisa de um milagre para ter sabedoria, para dar instrução para o seu filho. Você que precisa de um milagre, seja ele qual for, na criação do seu filho, eu gostaria que você ficasse de pé. Para você que precisa de um milagre, seja em qual área for, que nós mencionamos aqui, você vai ficar de pé. Você que está de pé, eu gostaria que você viesse aqui à frente, que nós vamos orar por você. Você que precisa de um milagre. Milagre na vida dos seus filhos. Você ter vindo aqui à frente, eu quero te dizer, você veio num ato de fé. E eu gostaria agora que você abrisse a sua boca e falasse para aquele que pode todas as coisas. Falar para o Senhor, qual é o milagre que você precisa para o seu filho? Conte para ele, abra a sua boca e fala com ele. Que milagre é esse que você precisa para o seu filho? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um desses irmãos que estão aqui à frente. Pai, opera um milagre na vida deles. Interceda pelos seus filhos, ó Deus. Senhor, põe na mão deles o milagre. Milagre nos seus bebês. Milagre nos seus filhos que ainda não veio. Milagre nos seus filhos pequenos, seus filhos pré-adolescentes, seus filhos adolescentes. Senhor, libera saúde. Senhor, libera, Senhor, sabedoria para esses pais. Que eles tenham sabedoria, ó Deus, para criar, educar seus filhos. Pai, remove toda aflição desses pais. Em nome de Jesus. Ajuda esses pais, ó Deus. Seus filhos, Pai, derrama luz, os filhos rebeldes. Derrama luz nesses filhos. Pai, em nome de Jesus. Derrama saúde aos filhos que têm algum tipo de enfermidade. Eu declaro agora saúde. Saúde para os seus filhos em nome de Jesus. Pai, ensina esses pais a mostrar para os seus filhos o caminho em que eles devem andar.
porque ainda quando eles forem velhos, não se desviarão desse caminho. Converte o coração desses filhos aos pais e dos pais aos filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toma posse da sua bênção, do seu milagre, porque o Senhor está aqui e é Ele que opera o milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e recebe o seu milagre, meu irmão, em nome de Jesus. Amém?